Já percebeu como o sentimento de rejeição impacta na tua felicidade? Eu quero muito conversar sobre o livro das 5 feridas emocionais, no episódio 1 do podcast Entre Deusas e Dores. Esse livro ele me encontrou tem mais ou menos um ano, e ali eu entendi o porquê eu agia como eu agia. Por muito tempo eu deixei a ferida de rejeição me impedir de alcançar meus maiores objetivos. E às vezes a gente não sabe nomear o porquê que isso acontece. Por que que eu não consigo prosperar? Por que que eu tento ser perfeccionista o tempo inteiro? Então, inclusive, este é um dos motivos do porquê eu estou fazendo este podcast. Então, meu objetivo aqui, deusa, é te ajudar a reconhecer como essas feridas estão impactando a tua vida e, claro, como que tu pode superar tudo isso. A ideia do podcast, ela surgiu já tem um tempo. Eu tenho muito conhecimento acumulado aqui dentro e muitas vezes eu não consigo colocar pra fora da forma como eu gostaria. E o podcast sempre foi algo que eu gostei. Eu gosto de falar, eu gosto de me expressar, eu gosto de contar histórias. E ali eu entendi que era uma das formas de superar essa ferida. O podcast está iniciando. Vamos ver o que é que vocês vão sentir aí. Então, minha deusa, se a senhora gostar, envie esse podcast inicial para uma amiga que está precisando destravar essa ferida de rejeição também. Comenta aqui quais os próximos temas que você gostaria de ver aqui, porque a gente não vai se resumir apenas a esse livro. Eu quero começar com a ferida de rejeição, porque foi algo que impactou muito o meu ano de 2025 e pode ter impactado o teu também sem que tu tenha percebido. Então, como eu estava falando, a ferida de rejeição também foi um dos motivos pelo qual eu tô gravando esse podcast. Era um projeto meu que estava na minha cabeça há muito tempo. Aqui eu tenho algumas anotações, só para não me perder no meio que das ideias loucas de cabeça de Daniele. Ah, e se a senhora ainda não me conhece, prazer, meu nome é Daniele Bolan. Eu sou terapeuta e mentora de mulheres, e meu objetivo com esse podcast é levar um pouquinho de tudo que eu sei pro teu coração, para que tu consiga ter uma vida muito mais leve, saudável e feliz. Então a ideia do podcast ela vem já tem de alguns anos aí que eu sinto essa vontade, mas eu nunca coloquei em prática. Eu sentia que eu ainda não tinha os equipamentos certos, eu ainda não tinha conteúdo suficiente para colocar para fora, eu não tinha a câmera perfeita, eu não tinha um estúdio, sequer eu tinha como funcionaria. Eu queria um podcast onde eu pudesse ser eu, falar sobre as minhas histórias, me conectar com mulheres que passaram por coisas semelhantes ou iguais. Às vezes a gente passa por coisas iguais, né? E principalmente poder chamar outras pessoas para vir no podcast, falar o que elas pensam, se expressar. Isso me impediu, acho que pelo menos durante uns 2 anos aí, de dar o pontapé inicial. E hoje faltou luz no meu condomínio e meu excelentíssimo deus grego, Leone. Ah, e o Leone, que é meu companheiro de vida, falou: "Faz o teu podcast". Eu não tinha tema, eu nem estava arrumada, eu tinha uma mentoria para dar, mas eu precisei desmarcar por conta da falta de energia, meu notebook estava acabando a bateria. E aí eu falei: "Eu vou fazer". E pra gente começar sobre a ferida de rejeição, eu queria te falar que ela, segundo esse livro da Lise Boreal, tá, a gente não vai se basear só em livro, tá, deusa? Mas segundo o livro da Lise Boreal, as feridas emocionais elas estão na nossa vida, mesmo que às vezes a gente não saiba como exatamente. E a de rejeição ela surge principalmente no ventre materno, tá? A ferida de rejeição ela é baseada principalmente no teu genitor do mesmo sexo. Então, se tu é mulher, tu vai sentir a ferida de rejeição da tua mãe, se tu é homem, tu vai sentir a ferida de rejeição vinda do teu pai. Só que aí mora um ponto muito curioso. Muitas vezes a gente vai pra vida e a gente não consegue perceber essa ferida dentro da gente. Muitas vezes a gente vai pra vida, a gente vai pra sessão de terapia e o terapeuta pergunta: "Tá, quando foi que tu sentiu a tua primeira rejeição?" E a gente olha pra nossa vida e a gente fala: não sei, nunca senti". E a gente vai olhar para as tuas características e tu tá agindo exatamente como uma pessoa que se sente rejeitada. E durante muito tempo isso me acompanhou. Em 2025 foi um ano que eu vi essa ferida falando muito alto comigo. Eu sempre achei que a minha ferida maior era a ferida de abandono, que tem muita diferença da ferida de rejeição. A gente confunde um pouco, mas a ferida de rejeição, ela fala principalmente sobre o não querer ter perto uma pessoa.
Então eu não te quero na minha vida, eu quero te excluir da minha vida, eu quero que você fique longe. Já a ferida de abandono é sobre uma troca. Eu me sinto trocada, eu me sinto deixada, eu me sinto deixada de lado, de escanteio. E eu sempre achei que a minha ferida principal era de abandono, e por muito tempo eu trabalhei essa ferida em mim. E esse ano eu comecei a levar alguns nãos, principalmente agora que eu comecei com a mentoria, eu precisei encarar nãos de pessoas, por diversas, né, diversas situações. Às vezes a pessoa precisa, tô sem dinheiro, não vou conseguir, não tenho tempo. E aí eu te pergunto, quantos nãos tu também leva aí do outro lado, e esses nãos muitas vezes fazem tu sentir que tu não é suficiente, fazem tu sentir que o problema é você. Foi exatamente isso que aconteceu comigo nesse ano e foi isso que mais me impactou, e era por isso que eu queria trazer esse como o pontapé inicial desse podcast. Esse ano eu levei muitos nãos, e esses nãos por muito tempo me incomodaram, por muito tempo me despertaram: "Eu preciso de mais um curso, eu preciso ter tudo perfeito para começar, eu ainda não sou boa o suficiente, eu não vou começar porque as pessoas vão me rejeitar". E aqui entra o principal ponto, né, deusa. Eu chamo as mulheres de deusas só para te entender um pouquinho, vamos recapitular, porque eu acredito que dentro de cada uma de nós existe uma deusa. A gente comanda a nossa vida, a nossa realidade. Só que às vezes a gente abafa essa deusa, a gente não consegue trazer ela. Coloca um cafezinho aí pra gente, pra mim e pras minhas deusas. Servida, senhora. Muitas vezes a gente. Até me perdi do que eu tava falando, mas aqui é assim. Podcast é vida real. É pensamentos. Aqui eu não quero que tenha um roteiro, eu quero que tenha vida real. Dores reais, histórias reais. Inclusive, se você passa por uma história e quiser me mandar, para que a gente possa debater aqui, sinta-se à vontade, me manda no meu e-mail. Depois eu vou ver uma forma de deixar meu e-mail aí para receber também essas mensagens das deusas. Mas voltando. E muitas vezes a gente abafa essa deusa que existe dentro de nós, a gente não reconhece ela, a gente não sabe como colocar ela para fora, a gente entra num modo tão automático, numa rotina tão intensa, tão padronizada, que a gente se perde de nós mesmas. E meu objetivo aqui é olhar para essas dores e para essa deusa que existe aí dentro, aqui dentro, tá? Mas voltando para a ferida de rejeição. E nesse ano de 2025 eu fui muito desafiada com a ferida de rejeição. E eu sei que eu não fui a única. Eu acompanhei muitas mulheres nesse período, como eu falei, eu sou terapeuta e mentora. Eu acompanhei muitas mulheres nesse período que precisaram encarar a sua ferida de rejeição. Por exemplo, às vezes a gente olha para a ferida de rejeição e a gente só pensa em questão de relacionamentos amorosos. Não. Às vezes você não tá fazendo o que você precisa fazer, como esse podcast, como gravar um vídeo para o seu Instagram que você sabe que é essencial, que você sabe que é importante para você gravar, porque você tá com medo. Você tá com medo de rirem de você tá com medo de te julgarem, você tá com medo de falarem que você é incapaz, de não verem o teu valor. E aí você simplesmente foge, porque a ferida de rejeição, ela tem muito isso do escapista. Ela veste essa máscara do escapista. O que que é a máscara do escapista? Eu fujo para não precisar enfrentar isso. E eu quero te perguntar, deusa, nesse ano, reflete aí comigo, fecha o olhinho, deixa o coração aqui ser tocado por essas palavras. Quantas coisas tu fugiu porque tu estava com medo de enfrentar? Quantas coisas tu fugiu porque tu estava com medo de ser vista? Porque às vezes ser vista pode ser uma ameaça para ti, uma ameaça de que podem te julgar, de que podem achar que você não é capaz, de que podem achar que você não é bom o suficiente. Esse ano essa é boa. Esse ano, gente, eu estava com muito medo de postar alguns vídeos. Eu postei um vídeo da Tatá e do Cocielo quando eles tinham terminado ali. E quando eu criei esse vídeo, eu criei com um gancho polêmico, né? Sabendo que seria polêmico e que eu poderia levar hates por isso.
e eu quase não postei, porque a minha ferida de rejeição era tão forte que eu tinha medo de sofrer um hate e isso acabar comigo. Então eu lembro de postar o vídeo e quando veio uma primeira pessoa comentando uma coisa que nem foi um hate, mas foi algo meio assim, eu já falei assim: "Meu Deus, eu vou apagar, eu não posso, eu não posso". Aí quem estava do meu lado, isso é muito importante, tem que ter tema de um podcast sobre isso, que é rede de apoio. Quem estava do meu lado, senhor Leone. Aí ele falou: "Vai deixar, vai tomar hate sim, não é sobre você, relaxa". E eu fiquei tipo: "Ah, eu vou tomar hate". Então assim, é muito louco que muitas vezes a gente prefere fugir das situações. Ah, uma né, um adendo aqui, eu postei o vídeo e eu não tive hates oficiais, assim, eu tive acho que 3 pessoas que discordaram, alguma coisa assim. Teve um cara só que falou: "Ah, você não devia nem estar gravando", alguma coisa assim, e que eu nem lembro mais quem ele é, tanto que eu nem lembro mais o que ele falou. Então o que eu quero te mostrar exatamente é que muitas vezes a gente se priva de fazer algumas coisas por tantos medos, por tantas questões, a gente se rejeita e esse é o grande ponto desse vídeo que eu quero que você entenda. A gente se rejeita por medo de ser rejeitado, só que quando a gente é rejeitado nem tem tanto impacto quanto a gente achava que teria. Eu lembro muito forte de um vídeo que rodou nas redes sociais uns meses, anos atrás, daquele Rafael Grata, onde ele foi num shopping e gritou no meio do shopping, as pessoas olharam pra ele e ele falou: "Ah, as pessoas daqui 5 minutos nem vão lembrar quem eu sou". E é exatamente isso, por que que a gente deixa muitas vezes de fazer o que precisa, de fazer o que nos faz feliz, porque a gente tem medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão pensar, da gente não tá pronto ainda. Porque todas essas características que eu tô te descrevendo nesse vídeo, elas vêm dessa pessoa que carrega essa ferida. É uma pessoa que prefere fugir, tanto que assume a máscara de escapista, então, pra não passar por isso, eu saio dessas situações. Uma pessoa que prefere tá tudo 100% certo, 100% perfeito, 100% assim, ó, redondinho pra poder fazer alguma coisa, então é aquela pessoa bem perfeccionista, porque ela morre de medos e inseguranças dentro dela, como essas que eu falei, medo de ser julgada, medo de apontarem o dedo, medo de verem que ela não tem valor. Ponto importante que eu anotei, quase que eu esqueço. Ela, muitas vezes, ela se sente uma pessoa inútil e sem valor. E isso aqui é importante porque ela se sente inútil porque ela não se dá a chance de fazer. Ela foge antes mesmo de provar para si mesma que ela pode, de que ela consegue, de que ela é capaz. E aí vem esse sentimento de inutilidade. Eu nem sei se vai dar certo, mas eu já nem faço. E aí por não fazer, quando eu vi já foi, já acabou, não fiz mesmo e assim fica. E por que que eu quis trazer esse como o primeiro episódio? A gente tá chegando no fim de 2025 e eu quero muito, Deusa, que tu entre em 2026 com a mentalidade de que só tu é capaz de rejeitar algo na tua vida. Se tu definir que tu não pode, que tu precisa ser perfeita, que tu precisa de mais um curso, tudo bem, assim vai ser. Mas o maior impacto da ferida de rejeição é rejeitar a si mesma. E eu quero que tu entre em 2026 parando de fugir, parando de se rejeitar, entendendo que não é pessoal. Os nãos que eu recebi esse ano, independente da área que foi, se foi para terapia, se foi para mentoria, se foi de outros projetos, se foi às vezes vindo de uma pessoa pessoal para mim, não é porque a Daniele não presta, não é porque a Daniele não é boa, não é porque você não é boa, Deusa. Às vezes é questão da pessoa. Eu tenho até quando eu lancei a minha mentoria, era um projeto novo,
É muito difícil hoje em dia a gente ouvir mentoria de desenvolvimento pessoal. Geralmente tem mentorias, por exemplo, mentoria de marketing, mentoria financeira. E a minha mentoria, ela tem como base, principalmente, o desbloqueio de crenças. Pegar as crenças que tu tem e ressignificar elas para que tu alcance o que tu deseja. E nisso eu trago as três áreas principais da vida: relacionamentos, autoconhecimento e propósito, que entra carreira e financeiro, né? E quando eu vim com essa proposta, primeiro eu chamei minhas pacientes mais antigas e que eu via que fazia sentido estarem ali. Então eu chamei 6 mulheres iniciais. E uma delas, eu já sabia que ia me dizer não. Eu tinha certeza que ia me dizer não, porque uma vez a gente conversou sobre mentorias de desenvolvimento pessoal, que eu faço parte de mentorias também, e ela falou: eu não acredito em mentorias. E quando eu chamei ela, eu já falei: meu Deus, eu tô chamando dela, ela não acredita. Eu já fui me sentindo com medo de ela me ver incapaz ou sem valor, sendo que ela é uma paciente minha, ela já me acompanha. Mas olha o que eu quero te mostrar aqui, Deusa. Ela vê valor em mim, que senão ela não estaria comigo. E aí eu já associei que aquele não que eu poderia levar poderia desqualificar a minha mentoria. E não desqualifica. Não desqualifica quem eu sou, não desqualifica meu trabalho, não desqualifica minha mentoria. É algo dela. Ela não acredita em mentoria de desenvolvimento pessoal. Ela não acredita no formato mentorias. Ela acredita na terapia. Porque dentro da jornada dela, talvez ela já tenha se deparado com mentorias que não deram o resultado que ela esperava, e por conta disso, ela criou uma narrativa de que mentoria não funciona. É sobre a Daniele? É sobre a mentoria da Daniele? Não. E aí eu te pergunto, quantas coisas tu deixa de fazer por conta do que outras pessoas acreditam que não faz bem para elas, que não faz sentido para o momento delas, te dão um não, e isso te impacta, isso te impede. E aí agora eu posso ir até mais além. Eu sempre gosto de imaginar como a minha vida estaria se eu não tivesse tantas travas, sabe? E essa minha mentoria era para ela ter saído já ano passado, em dezembro do ano passado, e ela não saiu. Eu enrolei muito por causa exatamente disso. E quando eu penso, se eu tivesse me desbloqueado antes, talvez eu já tivesse na segunda, terceira turma. Talvez eu já tivesse mais mentoradas. Talvez eu já estivesse vivendo uma outra realidade que não seria exatamente essa. E aí eu te pergunto, até quando tu vai viver bloqueada, permitindo que essa ferida te mantenha nesse mesmo lugar que tu tá, fazendo projetos, fazendo planos, sonhando com a tua felicidade, mas muitas vezes parada no mesmo lugar, que é esse lugar de sonhar, de querer, mas não conseguir fazer, mas desistir antes de que algo possa acontecer. Engraçado, hoje, dentro de uma sessão de mentoria, a paciente me trouxe que a forma dela de se relacionar, quando ela percebe que alguém está se aproximando muito dela, ela foge. E quando a gente foi explorando o porquê que ela faz isso, a gente chegou no ponto. Eu fujo porque dói mais pensar que se eu continuar, daqui a um tempo ela pode sair da minha vida. Rejeição pura. Ferida de escapista, máscara de escapista. Eu fujo porque a minha mente pensa que tanana. E aí eu volto. Se eu te perguntasse como curar isso, talvez tu não soubesse me responder de uma forma muito clara. Talvez a gente precisaria aprofundar num nível muito intenso, que não é o que eu quero. Eu não quero que isso vire um papo de terapeuta, com termos técnicos, com isso, com aquilo. Eu quero que seja uma conversa fluida entre deusas que estão se curando de dores. Eu quero que seja um papo fluido para que uma pessoa que entende ou não do que a gente está falando consiga entender, consiga se curar, consiga buscar o melhor para ela.
E olhando para essa ferida de rejeição, quando a gente olha para terapia, quando a gente olha para mentoria, existem várias formas da gente curar isso. Mas quando a gente olha de uma forma muito breve, eu te faço uma pergunta: que área que tu precisa se expor que tu não tá se expondo? Do que tu precisa parar de fugir? Eu precisava parar de fugir do podcast. E aqui estou eu, encarando, sei lá, se vai ter uma pessoa que vai ver, talvez essa pessoa seja apenas o Leone, que vai assistir, só pra falar: "Amor, você tem uma visualização". Ou a minha mãe, que a minha mãe acompanha em tudo. Ou talvez, sei lá, possa ter 50 ouvintes. Talvez possa ter uma pessoa falando: "Meu Deus, você falou, falou, falou e não falou nada", ou talvez tenha alguém que venha e diga: "Meu Deus, mudou a minha vida", e espero que isso aconteça. Mas, independente do resultado, eu tô fazendo o que eu quero. O que você quer fazer é independente do resultado. Tu quer, sei lá, divulgar tua agência de marketing? Tu quer começar a empreender? Tu quer mandar mensagem para aquela pessoa que é importante na tua vida e que vocês pararam de se falar? Tu quer tentar entender o porquê que essa pessoa sumiu da tua vida? Ponto importante. Aqui é muito legal até de falar. Dentro da terapia, eu sempre falo, tu pode falar o que tu quiser, para quem tu quiser, da forma correta. Então, esses tempos até, eu estava trabalhando com uma paciente, um homem sumiu da vida dela e ela gostaria de entender o porquê. Porque eles estavam tendo algo bom, algo positivo. E quem sou eu para falar: "Não, não mande mensagem, eu não sou ninguém, tu quer? Tu quer? Então tá, então vamos pensar na melhor estratégia aqui". E é isso que eu preciso que você entenda. O certo e o errado foi construído por seres humanos. Se foi construído por seres humanos e tudo que a gente conversou aqui hoje, ai gente, já estamos indo para um papo muito profundo. Não era bem para onde eu queria levar. Mas vamos lá, se tá vindo tem que vir. Se foi construído por seres humanos e a gente acabou de conversar que o ser humano constrói a sua própria narrativa com base nas suas experiências, quem sou eu para falar que tu deve ou não mandar mensagem? Quem sou eu para dizer se é certo ou errado? Não sou ninguém. Mas existem formas melhores. Se ela chega e fala, por exemplo: "Ah, você sumiu da minha vida, eu quero entender porque você me iludiu". A probabilidade, estamos falando de probabilidade, do cara bloquear, achar que ela é maluca, muito grande. Agora, se ela chega tentando entender: "Olha, a gente estava tendo algo legal, enfim, respeito a sua decisão, só queria entender se tá tudo bem, se aconteceu alguma coisa". A probabilidade de ela ter uma resposta, pelo menos, é muito maior. Uma resposta mais sincera. Por isso eu volto com a pergunta: o que tu quer fazer? Que tu tem evitado, que tu tem fugido por medo de ser rejeitada. E que, consequentemente, quando tu foge, tu já tá se rejeitando, se limitando, colocando que tu não é capaz, de que tu não pode, de que não faz sentido. A melhor forma de curar a ferida de rejeição, como eu falei, é se expor. É se expor ao que tu tá com medo. Porque assim tu vai começar a criar histórias novas. Se lá atrás tu sofreu bullying, se lá atrás tu foi rejeitada pela tua mãe, e hoje tu muda essa história, tu vai contar pra tua mente não que tu é rejeitada, tu vai começar a mostrar: "Olha, então significa que eu não sou sempre rejeitada. Espera aí, deixa eu tomar um café, Deusa". Então tu vai mostrar pra tua mente exatamente isso: "Poxa, eu não sou rejeitada", e assim tu vai começar a empilhar histórias novas e consequentemente curar essa ferida. Consequentemente ter novas formas de agir, de reagir. Então, acho que temos o nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio, e eu quero saber de você aí do outro lado. Se você curtiu, se você gostou, deixa aqui nos comentários. Eu sei que existe alguma parte de comentários aqui no Spotify, porque eu vejo todo mundo pedindo, mas eu ainda não sei onde é que é. Se não tem no YouTube também, vou botar no YouTube esse podcast.
Mas se tu ainda não me segue, @o que o amor fez, lá eu posto frases, lá eu posto pensamentos, lá é a minha parte artística. Me segue lá. E @Daniele Bolan, onde eu trago meu lado profissional, mentora, terapeuta, onde eu vou te direcionar a se curar, a enxergar as tuas feridas. Me acompanha nas redes sociais e, claro, já salva aqui esse podcast, ele é o início de algo muito bonito que a gente vai construir juntas. Um beijo e até o próximo, deusa!